Olá, bom dia. Eu vou apresentar agora o projeto Acolher, que foi desenvolvido como parte da carga horária obrigatória de extensão das disciplinas de Engenharia de Software e Programação Web. A equipe é composta por Temis, Maria Cristina, Carlos Alan, Davi Vieira e Tiago Rodrigues. Os professores são Pedro Lucas e o Kelvin Dias. Bom, começando com a visão geral do sistema, né? Nosso propósito do projeto Acolher é disponibilizar uma plataforma web desenvolvida para conectar pessoas que necessitam de apoio psicológico a profissionais dispostos a oferecer atendimento gratuito. A escolha desse tema está relacionada à crescente demanda por serviços de saúde mental e às dificuldades enfrentadas por muitas pessoas para obter atendimento psicológico, seja por questões financeiras, falta de informação ou dificuldade de acesso a profissionais disponíveis. Diante desse cenário, o projeto Acolher surge como uma solução tecnológica que contribui para o acesso ao cuidado psicológico, promovendo inclusão social, bem-estar emocional e qualidade de vida. Além disso, o projeto busca gerar impacto positivo na comunidade por meio da aplicação da tecnologia em benefício da sociedade. Dessa forma, o nosso sistema busca superar barreiras financeiras e geográficas, estruturando-se em 3 pilares funcionais: pacientes, profissionais e administradores. Os pacientes podem fazer a busca por profissionais e realizar o agendamento de consultas perante a disponibilidade desses profissionais. Os profissionais podem disponibilizar horários, gerir sua agenda para realizar esses atendimentos. E os administradores vão fazer a moderação e governança de todo o sistema, administrando tanto profissionais, usuários e consultas. Aqui a gente apresenta os requisitos funcionais do nosso sistema, que é tudo que tem disponível. Para todos os usuários, nós temos a funcionalidade de login, onde todos os usuários podem realizar acesso ao sistema por meio de suas credenciais de e-mail e senha. Também temos uma tela para redefinição, caso o usuário esqueça ou perca essa senha. Os usuários também podem fazer a alteração, a exclusão do seu perfil, bem como acessar para alterar algum dado que ele cadastrou errado, seja o nome, seja o telefone, seja a sua data de nascimento. Também é possível para novos pacientes, realizar o seu cadastro na plataforma, porque é através desse cadastro que o paciente consegue visualizar os profissionais disponíveis e agendar um horário para sua consulta. E através disso, o usuário, já cadastrado e logado no sistema, ele consegue acessar o seu histórico com todas as suas consultas, realizadas, agendadas, pendentes até as canceladas. Ele também pode deixar uma avaliação com a consulta juntamente com o feedback. E é uma das principais funcionalidades também que é a de listar profissionais com seu nome, área de atendimento e disponibilidade. Outro requisito funcional é o de agendamento, onde o usuário ele seleciona um usuário livre na agenda do profissional e solicita a consulta. O profissional, assim como o usuário comum, ele pode acessar o seu histórico, ver todas as consultas recebidas, as que ele já realizou e as que ainda estão pendentes para serem realizadas. E perante disso, o profissional também pode aprovar ou rejeitar uma consulta. Em caso de recusa, ele vai deixar o porquê daquela recusa. Também temos a parte de notificar um agendamento, informando se o agendamento foi aprovado ou rejeitado, ou então se teve alguma alteração. O profissional também pode configurar a sua agenda, para definir os dias e horários livres para atendimento. Já na parte de admin, ele pode gerenciar usuários, criando, visualizando, editando ou desativando contas. Ele também pode gerenciar os profissionais. Ele também pode gerenciar as consultas, alterar algum dado, algum horário, caso seja necessário. Ele também tem acesso exclusivo ao cadastro dos profissionais e também a página inicial, que é comum a todos os usuários, que seria a nossa landing page.
Dentro dos requisitos não funcionais dos nossos sistemas, nós temos o desempenho, que é a velocidade, que seria o carregamento da lista de profissionais, não deve demorar mais do que 3 segundos sobre redes normais. Também temos a questão de acessibilidade, onde as telas usam fontes legíveis, temos botões grandes e intuitivos. A responsividade do nosso sistema, já que ele deve se ajustar automaticamente a diferentes telas, seja web mobile ou então desktop. Também temos a segurança, né, onde o sistema exige mensagem de confirmação antes de deletar seus dados, né? A gente também ressalta que todas as senhas não são gravadas diretamente no nosso banco. Também temos a compatibilidade, né, que seria a garantia de funcionamento pleno em diferentes tipos de navegadores. Temos a otimização de armazenamento, né, com a limitação estrita de upload para fotos de no máximo 2 megas. Temos a simplicidade na nossa interface, né, onde o processo de agendamento não deve exigir vários e vários cliques. E temos a otimização dos dados, onde o sistema foi projetado para baixo consumo de tráfego. Bem, partindo mais para a estrutura dos nossos atores que eu falei inicialmente, eu vou falar um pouquinho do nosso caso de uso, né? Através da modelagem UML, o projeto delimita os fluxos de interação através de 3 atores principais, garantindo a segurança e a organização do sistema. Bom, os nossos atores principais é o nosso usuário geral, o nosso paciente, que tem acesso a funcionalidades básicas como login, perfil e a busca de psicólogos e efetivação de agendamento. Também temos o profissional, que seria o nosso psicólogo, por exemplo, que vai ter acesso à gestão de disponibilidade, configuração de horários e aprovação de consultas. E também temos o administrador, que realiza a governança do sistema, intervenção em consultas e cadastro de credenciais. Dentro da modelagem do nosso caso de uso, a gente apresenta o ID, o nome do caso de uso e qual ator está relacionado a esse caso de uso. Por exemplo, um usuário geral, ele pode fazer login, pode recuperar a senha, visualizar o seu perfil para alterar dados, né? E também excluir a conta. Qualquer usuário pode realizar essas ações. Já um paciente, ainda que não foi autenticado, não tem sua conta, ele pode se cadastrar na plataforma. E a partir disso, ele tem uma conta. Depois de cadastrado, esse usuário geral passa a ser um usuário de paciente. Aqui ele pode visualizar o seu histórico de consultas, né, pendentes, realizadas, agendadas e canceladas. Ele pode deixar uma avaliação da consulta e ele também pode visualizar os profissionais que estão disponíveis. O paciente também pode solicitar o agendamento de uma sessão, bem como cancelar essa sessão. Já para o nosso ator do tipo profissional, ele vai gerenciar a sua agenda de atendimentos, disponibilizando dias e horários. Ele pode avaliar a solicitação da consulta, ou seja, ou ele aceita ou então ele rejeita. E o ator do tipo administrador, ele pode gerenciar usuários, né? Pode gerenciar profissionais, psicólogos, psiquiatras. Ele pode monitorar as consultas e prestar algum suporte caso algum dado precise ser alterado. E ele também pode cadastrar um novo profissional na plataforma. Ou seja, um profissional ele é cadastrado pelo administrador e não a partir da tela de cadastro normal. Agora apresentando um pouquinho mais a modelagem dos casos de uso, né? Onde a gente aqui o primeiro nosso usuário geral, com o efetuar login, recuperar a senha, visualizar perfil, editar e excluir a sua conta. Também temos o ator do tipo paciente, onde ele pode realizar o cadastro na plataforma, visualizar o seu histórico de consultas, avaliar uma consulta concluída, consultar profissionais disponíveis, agendar uma sessão ou então cancelar uma consulta que já foi agendada. O nosso ator profissional, ele pode gerenciar a sua agenda para atendimentos, avaliar a sua sessão de consulta e configurar a agenda semanal. Já o nosso administrador, que tem acesso geral ao nosso sistema, pode gerenciar usuários, gerenciar profissionais, monitorar consultas e suportes e cadastrar um novo profissional. Bem, o nosso sistema também é pautado na interface e usabilidade. Ou seja, o desenvolvimento da interface foi guiado estritamente pelos requisitos levantados
especialmente requisitos não funcionais 2 e 7. Então, priorizamos um design humanizado, né, com cores e tipografia selecionadas para transmitir calma e confiança, foco em tarefas, agendamento simplificado em claro, né, através do painel de agendar consulta e validação visual. Protótipos de alta fidelidade criados e validados no Figma antes da codificação com front-end. Aqui a gente mostra também um pouquinho da nossa estrutura do nosso banco de dados, né? Onde nós temos os usuários gerais, com nome, e-mail, senha, endereço, o tipo de usuário, que é bastante importante, já que nós temos o usuário tipo admin, paciente, profissional. Também seria data de nascimento, telefone, a cidade e a unidade federativa. Esse usuário, caso ele seja do tipo profissional, ele vai ter uma tabelinha específica com a sua área de atuação, a descrição e a sua forma de atendimento, que pode ser remoto, presencial ou então ambos. Esse profissional ele vai cadastrar no sistema a sua disponibilidade de horários, né? Ou seja, um dia e um horário de início, um dia e um horário de fim. E a partir da junção de tudo isso, nós vamos ter as consultas, onde buscamos a identificação do paciente, do profissional, a data da consulta, o seu horário, o seu status, se ela está pendente, agendada, foi recusada, foi cancelada ou então concluída, e também a modalidade, remoto, presencial ou então ambos. Bom, agora eu vou mostrar um pouquinho de como ficou o nosso sistema. Essa daqui é a tela inicial, onde qualquer profissional, paciente acessa e visualiza pela primeira vez quando ele acessa. Bem, aqui nós temos os botõezinhos para você criar uma conta, caso não tenha, e uma para criar essa conta. Aqui a gente vai ter algumas seções, né, do porquê escolher a nossa clínica. Temos também aqui uma partezinha para visualizar alguns profissionais com a sua área e descrição. E também temos o nosso rodapé com contatos, endereço e links, obviamente tudo fictício. Eu vou mostrar aqui como o usuário que não tem uma conta ainda pode fazer. Ele pode vir aqui nesse botãozinho de criar a sua conta, ou então nesse aqui de cima. Eu vou criar aqui um personagem, né, fictício, chamado Mariana. Eu vou botar aqui um e-mail. Vou colocar aqui uma senha e vou confirmar essa senha. Vou selecionar aqui uma data de nascimento, o telefone, o endereço, a cidade e a unidade federativa. E aqui eu já venho na parte de criar a minha conta. E aqui eu já tenho a confirmação de que o cadastro foi realizado com sucesso. Caso eu já tenha minha conta, eu já posso até ir direto aqui para entrar. Só que eu vou voltar lá na inicial para ver a minha tela de login. Eu vou entrar aqui com outro usuário que eu já tenho cadastrado, apenas para facilitar a visualização de algumas informações. Caso o usuário não exista, ele vai dar que o usuário não foi encontrado. Deixa eu só corrigir aqui. Pronto. Eu tô aqui no usuário, né, da Maria. E aqui, quando ela faz login, ela já visualiza aqui a sua lista de profissionais. Então, a gente tem aqui psicologia infantil, psicologia cognitivo-comportamental, temos psicoterapia familiar, psicologia do trabalho. Então, nós temos vários tipos de profissionais aqui no nosso sistema. Aqui também a gente tem o endereço desse profissional, né? E de que forma ele atende. Se ele atende tanto presencial como remoto, fica aqui o símbolozinho de ambos. Se for só presencial, fica aqui só presencial. E se for só remoto, fica só remoto. Aqui a gente tem os filtros das modalidades, né? Profissionais que atendem só de forma remota, só de forma presencial, ou então de ambas. E aqui também a gente tem um filtro por especialidade. Por exemplo, se a gente vir aqui em terapia de casal, vai mostrar os profissionais que são de terapia de casal. Bom, eu vou escolher aqui a parte do histórico para visualizar, né? Esse aqui são históricos de consultas de todos
que o paciente já realizou, a gente também tem aqui um filtro com o nome dos profissionais que ele pode selecionar. E aqui a gente tem o status, né? Do que foi concluído, agendado ou então cancelado. E as que foram agendadas a gente pode cancelar ou então deixar aqui uma avaliação. O paciente também pode ver o seu perfil. Essa tela ela não foi finalizada, então a gente não vai focar nela. E aqui, a partir da parte de agendar a consulta, o usuário é direcionado para a parte do agendamento, onde ele vê os horários e dias disponíveis e faz a solicitação. E aqui a gente também pode realizar a saída do nosso sistema. Bom, agora caso a gente seja um usuário do tipo profissional, a gente vai ter uma visualização um pouquinho diferente. Bom, se a gente for um usuário de profissional, ele vai ter acesso a essa tela de dashboard, né? Onde ele vê aqui, por exemplo, as consultas que tem para hoje, algumas solicitações, próximos atendimentos e alguns pacientes. Ele tem até uma visualização rápida aqui para o que ele pode aprovar ou então recusar. Se a gente vir aqui ou em agendamento ou em a minha agenda, o profissional ele pode definir os seus horários e dias disponíveis. Por exemplo, ele não tem atendimento na segunda, então vem aqui e desmarca a segunda. Na terça, ele não realiza agendamento, né, consultas às 10 e às 11. Então, basta clicar aqui para remover esses horários. Se você quiser incluir um novo horário, você vem aqui. Aqui você pode adicionar o seu período de férias, né, com a data de início e de fim. Da mesma forma que o paciente comum, o profissional pode ver o seu histórico, né? Aqui ele pode filtrar buscando o paciente ou então de acordo com o status, né, da nossa consulta. E ele também pode aqui visualizar as informações do seu perfil. Agora, se você for um usuário do tipo admin, você vai ter acesso à tela aqui de dashboard, né, com o total de pacientes, profissionais, consultas, as consultas que foram concluídas e canceladas. E a gente tem aqui essa visualização rápida em forma de gráfico. A gente tem aqui a nossa tela com todos os pacientes que estão cadastrados no sistema, né, com seu nome, e-mail, cidade, a data do cadastro e o status. Aqui ele tem algumas ações, né, o botãozinho de editar, aqui para alterar o status, ou seja, se ele está ativo, ele passa a ser bloqueado, e aqui para excluir a conta de um paciente. Na parte de profissionais é bem semelhante também, só que a gente tem essa organização aqui em caixas com as fotos dos profissionais, onde ele também pode editar, desativar ou excluir a conta de um profissional. Na tela de consultas, a gente tem a listagem de todas as consultas, com a data e a hora de início, qual o paciente, qual o profissional, a modalidade, o status e algumas ações para poder cancelar e então para reagendar. E aqui o profissional também tem algumas permissões a mais, como definir modo de manutenção para que ninguém acesse o sistema naquele momento, notificar um admin a cada novo agendamento e permitir o cadastro público de pacientes, que foi o que eu falei nisso. Os pacientes se cadastram normalmente a partir da plataforma, na tela inicial, só que os profissionais precisam ser cadastrados diretamente pelo profissional. Bom, de modo geral, o nosso sistema é isso, o projeto Acolher, e é isso, e obrigada.